Existem futuros muito além do que nossa imaginação alcança. O que esperar do mundo diante do colapso ambiental? E quem seremos diante das ruínas? Meu nome é Lara Carvalho e você está ouvindo Meridianos. Respire fundo e se permita viajar. Você está prestes a entrar em outra dimensão. No episódio de hoje, Fósseis de Sangue, Lado B, ou o making-off de um conto pós-apocalíptico. Imagine que você mora numa cidade pequena, no interior do país, com cerca de 30 mil habitantes. Um lugar em que você consegue escutar os barulhos ao seu redor diariamente. O cocoricar de um galo, o vento roçando as folhas das árvores, os cantos dos pássaros. Se você mora perto de outras casas, pode escutar as pessoas indo e voltando pelas ruas, as crianças brincando, a maquita da casa da frente que está reformando há uma eternidade, a voz de sua vizinha chamando os filhos para o almoço, o som dos grilos ao cair da tarde, seu vizinho tocando violão tarde da noite. É uma espécie de ecossistema sonoro que você conhece, que você já se acostumou, e que você nunca imaginava que poderia mudar tão rápido e tão cruelmente. Foi isso que aconteceu em Caetés, uma cidade que fica a 245 quilômetros de Recife, no agreste de Pernambuco. Em 2014, foram construídos 2 parques de energia eólica na zona rural do município, nas comunidades de Sobradinho e Pau-Ferro. Eu não sei se vocês já estiveram perto de uma dessas torres eólicas com hélices enormes que giram, ora mais rápido, ora mais devagar, mas é um barulho alto, muito alto. E como vocês podem imaginar, a paisagem sonora de Caetés nunca mais foi a mesma. Depois da hidroelétrica, a segunda maior fonte de energia do Brasil é a eólica, gerada a partir dos ventos. A série especial dessa semana traz uma investigação inédita sobre os impactos positivos e negativos desse tipo de energia para os vizinhos das torres. Viajamos para o agreste pernambucano para revelar as consequências para a saúde de quem mora perto dos parques eólicos. A população denuncia problemas como doenças de pele e depressão. Muita gente só consegue dormir tomando remédios por causa do ruído constante das turbinas. Ah, é bonito, mas vem morar debaixo delas para você ver o barulho de dia à noite, 24 horas. 24 horas, quando tem o vento para um pouquinho, 1 hora, 2 horas, é aquele zeimo, aquele aconchego. A pessoa chega e fica, eita, mas ó, aqui era desse jeito, o silêncio era outra coisa. Esse silêncio não existe mais não. E agora essa perreio, de dia à noite, de dia à noite, de dia à noite. Puxa, para acabar, precisa a pessoa ser forte. Aí mesmo assim eu não consigo dormir. Quando eu vou para casa da minha filha, eu tenho um alívio na minha cabeça, só que fica o barulho delas dentro do meu ouvido. Eu posso ir para onde eu for e o barulho delas fica dentro do meu ouvido. Nós não merecíamos isso. As enormes torres eólicas que tomam conta do cenário de Caetés fazem daquele barulho de gerador e das pás girando um som contínuo na vida dos moradores. Em uma pesquisa de 2019, Omar Harhad, do Centro Médico Universitário de Johannes Gutenberg, na Alemanha, estuda o efeito que sons do ambiente em que as pessoas estão inseridas têm nos hormônios de estresse, disfunções cardiovasculares e em estresse oxidativo. O estresse oxidativo é definido como um desequilíbrio persistente entre a produção de compostos oxidantes e defesas antioxidantes. Isso pode acontecer quando o corpo tem um excesso de radicais livres instáveis, que pode surgir naturalmente durante os processos metabólicos do organismo, até a própria respiração. Mas estudos mostram que fatores externos, como poluição, tabagismo e radiação, também podem acelerar essa produção de radicais livres. E, segundo Omar Harhad, barulhos constantes também podem ter esse efeito. Ele cita uma pesquisa feita a partir de dados da World Health Organization, que indica que a exposição a barulhos relacionados ao trânsito impacta na perda anual de mais de 1,5 milhões de anos de vida saudável na Europa Ocidental, com 61 mil anos sendo por doenças cardiovasculares isquêmicas, 45 mil anos por danos cognitivos em crianças, 903 mil anos por distúrbios do sono, 22 mil anos por tinnitus, que é um tipo de zumbido constante no ouvido, e 654 mil anos por irritação.
A pesquisa ainda aponta que a poluição sonora pode causar, além da irritação e dos distúrbios do sono, casos de hipertensão e derrames. Isso tudo só na Europa Ocidental, tá? Como esse artigo e o estudo do qual ele referencia para esses dados foram escritos na Europa, não temos dados tão precisos para o Brasil, pelo menos feitos nessa escala. Mas podemos imaginar que é daí para pior, né? Tem um estudo holandês que afirma que ruídos não causam problemas de saúde mental. Mas aparentemente essa pesquisa foi bancada por empresas de energia eólica e foi desbancada por outro grupo de cientistas logo depois. Fora que é um pouco desonesto chamar o barulho que essas torres eólicas fazem de ruídos. Ruído é o som de um ventilador. O que essas torres fazem é poluição sonora. E se você, como eu, tem sensibilidade sonora, já pode imaginar o inferno que é viver com um barulho constante no seu juízo. E isso, obviamente, afeta o psicológico também. Como isso afeta a qualidade do seu sono, você passa a tomar remédios para dormir. Como o barulho é constante, aquilo te deixa com ansiedade. Como não tem previsão de parar, você está constantemente com irritação ou raiva. E mesmo quando você foge para um lugar silencioso, parece que aquele som já entranhou nos seus ouvidos e fica lá, martelando sua paz, como uma sombra que te segue em qualquer lugar que você for. Eu gostava mais da paz. Acabou o sossego, mudei essas eólicas. Aí diz assim, energia limpa. Limpa pra quem? Porque com isso vê os problemas de saúde. Foi de repente, de um dia para o outro, aos 80 anos, Dona Alzira começou a sentir uma coceira forte nos braços e pernas. Era aquela enferroada tão grande no mundo, que um dia, 4 noites que eu fiquei sentada na cama, olha, era ver que era dentro das carnes, assim, na pele. Os médicos não souberam dizer de onde veio a alergia, mas a Dona Aparecida, que mora perto dela e viveu uma situação semelhante, conseguiu um diagnóstico em São Paulo. Se você não está fazendo nada de construção na sua casa, eu digo, não. Pois é um pó que está causando isso aqui em você, esse problema. O pó de areia e, às vezes, até fragmentos de outros compostos que são levantados pelas hélices das torres também têm causado doenças de pele em alguns moradores. Com o impacto na vida dos moradores da região, eles têm viajado até outras cidades do Nordeste para contar o que estão vivendo e convencer agricultores a não cederem suas terras. Esse movimento já rendeu um resultado. Os moradores de Borborema, na Paraíba, desistiram de ceder suas terras para a instalação de parques na cidade. Nós assinou uma coisa sem saber. É mesmo? A maioria do povo. O José Malaquias recebe R$ 2.600 mensais por 2 aparelhos, mas ainda não entende porque a conta de luz dele não é mais baixa. O senhor tem 2 torres instaladas, 2 torres eólicas instaladas no seu terreno e o senhor não recebe a energia delas? Eu achei injusto, né? O fato de uma pessoa morar debaixo do aerogerador ou muito próximo de um parque eólico não significa que ela vai receber aquela energia diretamente para ela e ela vai poder pagar menos. Infelizmente, o modelo brasileiro não é assim. Segundo a Associação Brasileira de Energia Eólica, o Brasil tem, atualmente, 890 parques eólicos em 12 estados, com 9.971 aerogeradores em operação. Esses parques eólicos são capazes de produzir energia suficiente para 108 milhões de pessoas, quase metade da nossa população. Ah, e detalhe, o Nordeste concentra 86% da produção nacional desse tipo de energia, sendo que 78% dos aerogeradores estão instalados na Caatinga. Vale lembrar que todas as referências usadas para esse episódio estarão disponíveis no site do nosso podcast, www.luademaré.com/meridianos, tudo junto e sem acento. Falamos no último lado B sobre o conto O Sertão Vai Virar Mar, de como a Caatinga já sofre historicamente com o desmatamento e da forma como isso afeta as pessoas e os animais que vivem naquela região. Existem os impactos óbvios que imaginamos, como o barulho das torres eólicas que afastam ou estressam animais e podem matar pássaros, mas ainda existe o estresse causado pelas sombras das torres e das hélices, que os agricultores chamam de resta. Essa resta, a depender do horário, pode cobrir vários metros de um terreno, fazendo sombra também nas plantações, nos animais e, é claro, nas pessoas. Além de provocar sustos em humanos, os moradores dizem que os animais ficam inquietos com essas sombras. Recentemente, o governo Lula anunciou o investimento de 50 bilhões de reais na transição energética para os próximos anos. A ideia parece ótima no papel. Substituir gradualmente combustíveis fósseis por fontes de energia renováveis, como energia eólica e solar, que causariam menos impactos ambientais. Mas menos danos ambientais significa que ainda existem danos ambientais. E nada se fala dos danos sociais. Essas torres, por exemplo,
Foi destruída toda uma área de caatinga, foi destruído para poder abrir estrada para colocar a torre. E em 2022, diante de todos esses problemas, mais um susto. No ano passado, a família de Roselma viveu um momento de terror quando uma das torres perto de sua casa fez um barulho estranho. Tá filmando não, vai lá? Eu tô filmando, olha. Só Deus para tudo em nós. A gente tava no dia de manhã, 6 e pouco da manhã, aí de repente a gente escutou a explosão. Aí meu marido disse, corre, tira as crianças que a torre tá caindo, vai cair em cima do telhado, vai cair em cima de nós. Viver com medo. Em Fósseis de Sangue, Juraci convive com uma espécie de medo consolidada dentro dele. Medo do passado, de como o parque eólico construído na sua cidade natal mudou sua vida para sempre. As sombras das torres e os fantasmas que Juraci vê nos confundem. Ele está falando das pessoas que viam morrerem soterradas, das pessoas que matou na guerra, das vítimas de tortura da ditadura militar, que compartilharam do mesmo espaço que hoje o recebem em uma nova sessão de tortura. Bom, antes de entrarmos mais no conto, quero deixar que Marcelo Lima se apresente para vocês. Olá, eu sou Marcelo Lima, roteirista de quadrinhos audiovisual, agora também de podcast, e fã de Úrsula Le Guin. Eu e Marcelo conversamos sobre a escrita desse conto que consegue conectar tantos elementos diferentes de uma só vez. Para saber mais sobre o processo de escrita dele, espera só um minutinho. A gente tem um breve intervalo e eu já volto para te contar. Niede Guidon. Até o nome dessa mulher é de protagonista. Ela é brasileira, arqueóloga e porreta. Uma mulher que atravessou o Brasil na ditadura para chacoalhar o sertão do Piauí. Ela criou a Fundação Museu do Homem Americano, o Parque Nacional Serra da Capivara, declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Uma mulher que questionou a teoria da ocupação das Américas, se metendo numa disputa científica que dura décadas. O caminho dela não foi fácil, mas ela também não é fácil. Ela começou a carreira sendo expulsa de uma cidade no interior de São Paulo. Uma passeata com o enterro dela. Ela estava um pouco à frente do que a cidade estava pronta para aceitar. No Piauí, ela enfrentou coronéis, políticos e ameaças de morte. Aí eu fui na casa dele e disse, eu sei que você quer me matar, mas também eu já contratei alguém. Uma mulher que se enfiou em tudo que foi treta em nome da defesa do patrimônio cultural, natural e histórico da Serra da Capivara. Eu sou a Kel Spinelli, sou roteirista e jornalista. Vem comigo seguir os passos dessa mulher que revoluciona tudo por onde ela passa, no podcast Os Caminhos de Niede Guidon, uma produção do B9 com apoio do Instituto Serra Pilheira. Já disponível em todas as plataformas de áudio. Como vocês podem imaginar pelo relato de Caetés, a cidade inspirou Marcelo a escrever o conto do episódio anterior. As reportagens que citamos aqui foram impactantes, porque quando falamos da questão da transição energética, pouco se fala sobre como fica o entorno, como vivem as pessoas, os animais e a flora quando essas alternativas são instaladas. A primeira inspiração que tive para esse episódio foi ouvindo o Tempo Quente podcast, um episódio que falava sobre a questão dos combustíveis fósseis ligados à alimentação, à emissão de gás carbônico. Eu não lembro exatamente qual foi o episódio, mas um desses episódios falava, né, que, além de tudo, né, além de toda a questão ambiental, a gente tinha aí uma série de pessoas precarizadas envolvidas nesse processo. A gente pensa muito no combustível, na energia em si, e a gente esquece de pensar no entorno. E tinha uma coisa tipo assim, esse entorno precisa, depende disso, né? Não tem como acabar também, de uma hora pra outra, sem a gente também liberar todo esse entorno e também na ponta a gente que consome, né? Então veio um pouco daí quando eu comecei a pensar, já que é tão disseminado assim, né? A gente tem um crescimento gigantesco no número de emissão de poluentes de combustíveis fósseis, que só aumentou ao longo do século XX e agora no século XXI também. Como é que seria lá na frente, né? Porque a gente está passando por esse momento em que se discute sempre a questão da mudança das matrizes energéticas, que já foram assinados zilhões de protocolos, que alguns países estão comprometidos, como a França, por exemplo, a zerar até 2030 e pouquinhos, mas será mesmo que a gente consegue? Eu sempre fico pensando, será que a gente consegue, inclusive culturalmente? Porque esse é o maior problema. Quando a gente estabelece uma cultura de tanto tempo, fazer aquilo que é diferente parece algo errado para quem está ali envolvido. Então, era um pouco daí onde surgiu. Lá na frente, se a gente conseguir realmente erradicar o consumo de combustíveis fósseis, será que não vai ter alguém tentando ainda consumir de alguma maneira porque isso vai ser bom, vai ser barato? E aí eu pensei nessa ideia de existir um tráfico de combustíveis fósseis a partir daí.
Bom não vai ser, né? Só pra deixar claro. Mas se for bom fazer isso de uma via alternativa, né? Se tiver um ganho econômico a partir daí. Eu ia reservar um tempo desse episódio para falar do consumo de combustíveis fósseis historicamente, mas Marcelo já fez isso por mim. Então, eu fui primeiro fazer uma pesquisa assim, histórica de consumo mesmo, né, de combustíveis fósseis. E aí, vou trazer um dado que foi... A gente tem alguns órgãos, né, que fazem esse tipo de observação. E, na verdade, aqui veio uma pesquisa encomendada pela agência France Press, mas coligação, né, com cientistas que estavam ali avaliando dados estatísticos. E a gente está, nesse momento, são dados do ano passado, tá? Mas que saíram agora esse ano. A gente está no momento em que os bancos, todo o planeta, distribuíram 700 bilhões de dólares para apoio a combustíveis fósseis. Era tipo um investimento recorde esse ano passado. E a maioria desses vem dos Estados Unidos e Japão, que são dois países que são muito poluentes e que com frequência assinam protocolos e não cumprem, né? Sempre voltam atrás. E nesse momento saiu um compromisso de Donald Trump de se ele for eleito, ele vai desfazer todas as... Porque assim, Biden fez algumas propostas para dificultar. É aquela coisa, ele encarece a extração de petróleo. Mas quem tá extraindo ganha tanto dinheiro que isso não vai ter nenhum tipo de apoio, entendeu? Aí um outro dado, né? Eu fiquei pesquisando muito isso. Uma coisa que a gente já tá meio cansado de saber, mas é sempre bom lembrar, é que nos últimos 30 anos a gente emitiu, né, a partir CO2, principalmente de fontes de combustíveis fósseis, e nos últimos 30 anos o equivalente a toda a emissão desde 1850, ou seja, todos os dados que a gente tem de evolução industrial. E aí vem aquela coisa que eu acho super triste, falando aqui da gente no Brasil, né? Recentemente a gente teve o anúncio do PAC, né, que é pra acelerar construções e toda essa parte aqui no Brasil, e praticamente todo o PAC, uma grande parcela, 64% do total, vai para a indústria de óleo e gás. Ou seja, assim, a gente fala muito que vai resolver essa questão, a gente discute muito, mas as nossas iniciativas, a maioria delas, na verdade, vai no caminho contrário. Então eu acho muito difícil a gente conseguir fazer essa transição energética total. Então vem um pouco esse lugar aí, pensando nessa parte pós-apocalíptica. Certo, mas você deve estar se perguntando, e a parte humana? Onde ela entra no meio de tudo isso? Hoje em dia a gente tem uma precarização do trabalho absurda. E aí, nem só de pesquisa, né? Porque há pesquisas antropológicas que estão começando a pegar, desde muito antes, a gente fala de uberização, mas desde muito antes, né? Porque a pejotização do trabalho é anterior, a informalidade é anterior, e desde sempre se sabe que a informalidade leva à insegurança, leva à insegurança do trabalho, insegurança alimentar, leva a estresse, problemas psicológicos. Então, tudo isso também está colocado no nosso personagem principal da história, que é o Juraci, que ele convive com uma série de problemas que levaram ele à precarização que ele vive naquele momento. E é uma precarização que não é desprovida de sonhos, né, pro personagem. Ele acha que ele vai ter realmente uma melhora de vida dentro dessa história. Então, em resumo, seriam assim as principais referências trazidas para poder a gente extrapolar. Bom, já vimos que a transição energética não é tão simples quanto gostaríamos. O caso de Caetés influenciou diretamente na feitura do conto de Marcelo. E sinto que vamos bater nessa tecla em muitos episódios do podcast, mas é porque é verdade. Não dá pra falar de justiça ambiental sem falar do outro lado, o racismo e o classismo ambiental. E até mesmo o especismo. Essa falta de cuidado com quem está no entorno se vê nas políticas públicas, ou na falta delas. Que pra mim, eu vejo muito no lugar também de um certo classismo e racismo ambiental, de certa forma, porque, tipo, tá sendo colocado um parque que vai produzir energia limpa, e é tipo, nossa, que maravilha, e é bom e é importante, mas ao mesmo tempo não há um estudo de impacto nas pessoas que estão ao redor. Inclusive, talvez você tenha se perguntado sobre o título do episódio, mas fica aqui a explicação de Marcelo. Aí um elemento também que achei importante trazer, que o nome, né, do episódio, que é Fósseis de Sangue, é uma referência ao Diamante de Sangue, que é um filme que mostra exatamente, né, o conflito em Serra Leoa, por conta dos diamantes que foram utilizados, e aí tem um paralelo com a história do episódio, que esses diamantes eles foram vendidos e utilizados para financiar a guerra civil, né? A guerra interna que tinha no outro país. Então, um pouco também essa coisa, sabe? Esses fósseis que são vendidos e que alimentam essa guerra que eu coloco na história, né? Que é uma guerra para acabar com o próprio combustível fóssil, mas que depois se volta para esses traficantes poderem utilizar esses lugares e financiar uma nova batalha, né? Uma nova guerra. De certa forma é isso, né? Que a gente faz enquanto humanidade. Parece que a gente está sempre encontrando onde a gente pode extrair algum tipo de recurso para manter esse fluxo aí do capitalismo. Que eu quero imaginar, né, que a gente está criando meio que um alerta no episódio do podcast. Quando a gente olha para o futuro, é difícil ser otimista, né? Então as histórias acabam entrando um pouco nesse lugar de um pessimismo. Mas tentando mostrar que assim, ó, existe um ser humano ali vivendo aquela experiência e torcer para que a gente não chegue nesse lugar, que eu acho que é a nossa torcida. No fim das contas, foi isso que nos inspirou para fazer o Meridianos.
a possibilidade de ter a ficção como alerta não só do que podemos viver, como do que já estamos vivendo. Esse foi o making-off do episódio Fósseis de Sangue, escrito e apresentado por mim, Lara Carvalho, criadora e diretora do podcast Meridianos. O podcast Meridianos conta com o apoio do Instituto Serra Pilheira. A criação e a direção são assinados por Lara Carvalho. A trilha sonora, a edição e o desenho de som são assinados por Andréa Martins. A identidade visual é assinada por Alicia Volpini. A produção e o site são assinados pela Lua de Maré Produções. Este episódio usa áudios de Jornal Record e BBC News Brasil. Todos os créditos estão no nosso site, www.luademaré.com/meridianos, onde também temos a transcrição e as referências de cada episódio. Agradecemos por você escutar até aqui e, no próximo episódio, o conto de Laís Machado nos apresenta um mundo onde as baleias de Bart se mudam de vez para Salvador. Para ficar por dentro das novidades, siga o Instagram @Lua de Maré Produções, tudo junto e sem os acentos. Até a próxima!